Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã abençoada de sexta-feira, finalzinho de semana. E juntamente com esse dia, vamos agradecer pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, pela noite, pelo sono, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia recomeçarmos. Amém? Que o Espírito Santo hoje seja o nosso condutor, que Ele dirija os nossos passos, aonde nós for, o que nós formos fazer, que o Senhor esteja na direção de tudo. Amém? Hoje vamos meditar na palavra do Senhor, nosso pãozinho diário, que está no livro de Números, capítulo 22, os versículos estão do 21 ao 31. Mas para ganhar tempo, né, se você quiser meditar em casa, essa passagem de Balaão e Balaque, né, Balaque e Balaão. Medite, é bom, mas para ganhar tempo eu vou ler aqui só do 28 ao 31, que fala assim: Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim. Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Né? Então nós estamos aqui diante desta passagem de um homem que era conhecedor da palavra de Deus, ele conhecia Deus, né? Balaão, ele fazia o serviço para aquele rei, né? Que chamava Balaque. Ele mandou buscar Balaão para fazer serviço para ele, né? E é assim, ele saía com a jumenta dele para fazer mal para o povo, a serviço de um rei que era um rei que não tinha piedade, não tinha misericórdia de ninguém. Ele ali pagava Balaão para ir fazer o mal para o povo, né? Balaão vivia a serviço dele. E glória a Deus. E ele não se importava, né? Ali com os olhos espirituais fechados, ele começou a fazer o serviço e nem se dava de conta do mal que ele estava fazendo. Estava com os olhos tão fechados, com a mente tão fechada, que ele não se deu de conta de que ele estava a serviço de uma pessoa ruim e fazendo o mal também. Mas Deus é tão sábio, Deus é tão bom, que ele pegou, né? Ele pega as coisas improváveis para chamarmos a nossa atenção, para falarmos conosco. Louvado seja Deus. E ele fez com que aquela jumenta falasse, né? Aqui também tem uma ilustração que conta a história, né, de um professor chamado Jacques, né, que ele há 9 anos ele trabalhava ele 9 anos de trabalho, ele nunca errava, né? Não, Jacques era um animal que trabalhava para um professor, porque ele treinou aquele animal para poder guiar ele, né? E Deus usa os animais para poder nos ajudar. Quantas vezes as pessoas são, né,
tem alguns livramentos por causa de um animalzinho de estimação, mas ele, quando é ensinado, ele é amoroso. E nós, sendo seres humanos, animal racional, muitas das vezes não usamos de bondade e misericórdia para com o nosso próximo. Aleluia. E já que treinou aquele animalzinho para ajudar nas tarefas. E ele era um animal que ajudava nas tarefas, reconhecendo os sinais dos trens, puxando as alavancas daquelas adequadas e seus trajetos. Olha como ele ajudava. Louvado seja Deus. E porque o nome do rapaz era Jaque, mas o animalzinho ajudava, era James Woods. E em troca, ele ajudava, porque ele era um balbino. E ele precisava de ajuda. Mas quem ajudava ele era um animal. Da mesma forma que Deus usou a jumenta para abrir os olhos de Balaão. A Bíblia, ela relata sobre um animal que ajudou alguém de forma surpreendente, a jumenta de Balaão. Balaão era um profeta pagão, a serviço de um rei que desejava prejudicar Israel. Enquanto Balaão seguia para servir o rei montado em uma jumenta, o Senhor fez a jumenta falar. A fala do animal foi parte da estratégia de Deus para abrir os olhos de Balaão, avisando-o do perigo eminente e impedindo-o de prejudicar o seu povo. Aleluia. Então, Deus, ele não toma ninguém como inocente, que primeiro ele avisa. E a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Balaão, ele conhecia Deus, mas ele estava com os olhos cegos, estava fechado. E Deus usou, criou meio de situação para que ele abrisse os olhos dele. Ninguém nunca viu falar até hoje que uma jumenta falasse, mas naquele dia o anjo abriu a boca, porque o anjo estava ali na frente para impedir que ele passasse para ir fazer mal para as pessoas. E ele estava irredutível. A jumenta parava, ele batia na jumenta. A jumenta se jogou em cima dele. Ele disse que se eu tivesse tão irado, se eu tivesse uma espada, eu te matava agora. Olha o que é que a ira faz, a cegueira espiritual. Às vezes nós estamos no erro e não conseguimos enxergar que estamos errados. Até sabemos que estamos errados, mas o orgulho entra, a soberba, a ira. Mas Deus, ele nos ama incondicionalmente. Ele faz o que preciso for para nos ensinar, para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger do mal. Ele é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. Ele é o Deus do impossível. Ele quer fazer esse impossível hoje na tua vida. Ele quer abrir os teus olhos. Abre os teus olhos, deixa Deus tocar, deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar na tua vida. Aleluia. Um balbino ferroviário, um jumento falante? Por que não? Se Deus pode usar estes animais incríveis para o seu bom propósito, não é difícil que Ele use a sua e a minha vida também. Com o olhar fixo em Deus e buscando a sua força, podemos alcançar o impossível. Oh, glória! Então, quando nós temos o nosso olhar, tem umas 2 semanas, quase 2 semanas, que eu tive uma notícia a qual eu me alegrei, ao mesmo tempo eu me preocupei. Fiquei tão preocupada assim uns 2 dias que aquela preocupação estava tirando minha paz. E aí eu falei com Deus, falei: Senhor, eu confio ou não confio em Ti? Eu quero confiar em Ti. Eu não quero ficar preocupada a ponto
dessa preocupação tirar minha paz, porque eu tenho um Deus que é Deus de paz. Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. E essa paz tem que estar aqui dentro de mim, essa confiança. Porque ou eu confio ou não confio. E eu entreguei aquela preocupação, porque nós não estamos isentos de também nos sentir assim, com medo, preocupados, inseguros. Às vezes nossos olhos espirituais se travam, mas nós temos que lembrar que nós temos um Deus que está acima de tudo e de todos. Entregar a Ele, lançar sobre Ele todas as nossas preocupações, né? Aquele Balbino ali, aquele moço que treinou o animal para andar com ele, ele confiava ali naquele animalzinho, de que ele ia levar ele no caminho certo. Por que nós não podemos confiar em Deus? Nós temos que ter a total confiança no Senhor. Ele vai fazer o que for melhor para mim e para você. Ele não vai fazer nada que não venha ser o melhor para nós. Às vezes, Deus permite algo. Para nós, no momento, é ruim. Mas é a forma que Deus acha para nos mostrar o caminho certo, para nos tirar de um problema. Deus estava tirando Balaão de continuar no erro, trabalhando para um rei severo, um rei do mal, que só pensava em fazer o mal para as pessoas. Estava querendo livrar ele de ser uma pessoa do mal e mostrar o caminho do bem. Ele precisou usar a boca de uma jumenta, porque ele estava tão cego espiritualmente que ele não enxergou o anjo. A jumenta estava enxergando e desviando o caminho, voltando. O anjo queria fazer a jumenta voltar para não prosseguir no mal, né? Ele não prosseguir fazendo mal. Mas ele não estava entendendo nada. Nada vezes nada. Às vezes alguma coisa, alguns bloqueios. Deus coloca alguns bloqueios em nossa vida e a gente não está entendendo. Então se não está entendendo no momento, pare um pouco. Fecha a porta do teu quarto e vai falar com Deus, porque Ele vai te dar um direcionamento. Ele vai te mostrar aonde você precisa mudar, aonde você precisa, né, ter um conserto. Aonde é que os teus olhos estão fechados? Fale com Deus, dê lugar ao Espírito de Deus. Vamos abrir nosso coração e deixar o Espírito Santo nos conduzir. Todos os dias eu estou aqui pedindo ao Senhor para ser o nosso condutor. Mas será que nós estamos deixando o Espírito Santo nos conduzir ao caminho certo? Deus não toma ninguém como inocente. Porque Ele primeiro fala, Ele avisa. Mas às vezes nós estamos tão cegos, a mente está tão fechada, que a gente não consegue ver o trabalhar de Deus. Aleluia! Você se coloca à disposição do Senhor, mesmo considerando-se alguém improvável? Mesmo que você se ache que você é improvável, se coloque na disposição de Deus, que Ele vai saber tirar um proveito de algo bom que tem em mim e em você. Ninguém é totalmente ruim. Ninguém é totalmente sem utilidade. Nós somos úteis na mão do Senhor. Vamos orar e agradecer. Quero servir-te, Senhor. Usa minhas mãos, pés, boca e o que quiseres. Ajuda-me a viver para ti hoje. Em nome de Jesus eu te peço. Peça a você também que o Senhor te use para a glória do nome dele. Amém? Deus abençoe.